A paz do Senhor Jesus Cristo. Estava aqui meditando na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo, ele sabendo que os fariseus que estavam ouvindo que Jesus estava fazendo mais batismo do que o próprio João Batista. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele sai, deixa a Judéia e vai para a Galiléia. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário. Necessário, nós sabemos que é uma coisa que é de uma grande importância. Então ele vai para Samaria e nós sabemos que quando ele vai para Samaria, ele vai para levar a palavra à mulher samaritana, aquela mulher que creu no Evangelho do Senhor Jesus. Mas o que chama a atenção, a Bíblia diz no livro de Lucas, que eu chamei a atenção, maravilhoso, o amor do Senhor Jesus Cristo, o amor de Jesus, ele é mais do que a gente imagina. A Bíblia diz que Jesus ele queria ir a caminho de Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém. Então ele pede 2 dos seus discípulos para passar a uma das aldeias de Samaria, para poder ele arrumar um lugar para descansar, para que no dia seguinte eles dessem continuidade para ir até a Jerusalém. Mas ele queria descansar em Samaria. A Bíblia fala que os samaritanos daquela época expulsaram os discípulos. Irmão, quando nós ignoramos os homens de Deus, quando nós desprezamos a palavra de Deus, criticamos, olha lá, os fanáticos, você está desprezando a Deus, aprenda isso. Eles desprezaram a palavra de Deus, eles desprezaram os discípulos, expulsaram os discípulos da aldeia de Samaria. Então os 2 discípulos voltaram meio tristes com a situação, é claro, e falaram: mestre, quer que oramos igual a Elias e mandamos descer fogo do céu? Assim Elias orou, desceu fogo do céu. E nisso que Jesus ele fala: não faça, porque eu vim para salvar, não vim para poder condenar. Jesus veio para salvar, ele veio para salvar a sua vida, ele quer te salvar. Porém, ele quer que nós saímos do erro, do pecado e se voltamos para ele. Então ele dá continuidade. Jesus dá continuidade àquela cidade. Jesus não fica. Eles expulsaram Jesus. Passa depois, aí nesse texto, em João, no capítulo 4, que Jesus, quando ouve, que os fariseus têm ouvido que Jesus estava batizando mais do que João Batista, porém eram os discípulos que batizaram, que Jesus volta, olha só, em que coisa forte, que amor, hein, a essa cidade. Por causa de uma mulher. Era necessário ir passar por causa de mulher. Mas era na mesma cidade que tinha rejeitado a Jesus. Mas ele foi. Porque através dessa mulher, ela recebeu o Evangelho. E toda Samaria foram salvos. Ou seja, aquele povo que desprezou Jesus, aquele povo que desprezou o Evangelho, aquele povo que desprezou os discípulos de Jesus, creu através de uma pessoa. Ou seja, Deus ele quer salvar a sua família, ele quer salvar a sua casa, ele quer salvar tudo que te pertence através de você. Agora você tem que crer na palavra dele, crer no Evangelho dele. Aquele povo desprezou, não quis nada com Jesus, sai fora daqui, botou para fora. Mas ele volta através daquela mulher, olha só, hein? Ele se apresenta, dá-me de beber. E ela fala assim: se tu souber, tu sendo judeu, como é que tu pede para beber? Uma mulher samaritana. Olha só, era uma mulher samaritana. E Jesus fala: tu não conheces o dom. Há muitas pessoas achando que conhecem o dom de Deus, mas não conhecem. Se tu conhecer o dom de Deus, tu me pedirá água e eu te dará água que jorra para a vida eterna. E um dos frutos da água que Jesus quer dar, irmão, um dos frutos da água que jorra é o Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo é que sela a salvação. Aquele que não tiver o Espírito de Deus, irmão, poucos serão salvos, poucos, porque não vai aguentar
ficar firme aqui, servir o evangelho aqui sem o Espírito Santo. Ele fala, eu sou a água que jorra para a vida, que jorra para a eternidade. Você não vai tomar mais sede. Você não ia lá no poço de Jacó? Você não tem buscado aí do seu jeito? Você não tem buscado aí do que aquilo que você acha que satisfaz tem te preenchido? Você tem certeza da salvação? Jesus está falando, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Então beba da água. Então quando ele se apresenta a ela crê, ela creu. E no meio disso, interessante que ela vai e prega. Tem conhecido o Messias, o Cristo, o que ficou de vir. E aquele povo que tinha desprezado a Jesus, que não queria nada com Jesus, passou a crer por conta das palavras dela. Isso é profecia. Ele profetizou na vida dela. Ela creu. E nisso que ela creu, aquele povo também creu por causa dela. Depois que ela trouxe o povo, Jesus está te chamando, ó Deus, amigos, para levar sua família, para levar seus vizinhos, para levar todos, até ele. Para fazer missões, para servir a ele na obra. Aquela mulher foi a primeira missionária ali. Então, aquele povo que desprezou Jesus passou a crer pelas palavras da mulher. Opa, como é que ele é judeu? O judeu não entra aqui, como é que ele sabe da sua vida? Ele foi. Quando ele chegou até Jesus, Jesus pregou o evangelho. E nisso que Jesus pregou o evangelho, eles creram. A Bíblia fala assim, agora eles passaram a crer pelas palavras de Jesus, não mais pelas palavras da mulher. Ou seja, leva até Jesus. Aquela pessoa que você vai direcionar até Jesus, ela vai ter um encontro com Jesus e a vida dela vai mudar. Ela vai passar a ter experiência. Você não vai ter experiência do ouvir, que fulano teve experiência. Não, mas você vai ter experiência própria. Aquele povo passou a ter experiência. Ele ouviu dela e passou a fazer o teste. Vamos lá ver se é ele mesmo. E assim ele escreveu. Mas o que chama a atenção, o maravilhoso de tudo isso, que Jesus fala assim, chama o teu marido, chama. Ela fala, não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, não tem. Tiveste 5 maridos, e o que está com vós agora, que está com você, não é teu marido. A palavra de Deus, ela é profética, ela é profética. Ela de fato está falando do marido físico, mas ela também, como ela é própria profética, ela tem vários ensinamentos no meio daquele texto. Tem vários ensinamentos. E qual é? O povo de Samaria, que era o povo do próprio povo, fazia parte do povo de Israel, que o próprio rei Acabe liderou, era rei de Samaria. Mas diante do pecado, diante da idolatria, diante dos prazeres da carne, eles se desviaram de Deus. Então assim, a Bíblia fala lá no passado, que o rei chamado Salmaneser, da Assíria, invadiu a Samaria, tomou posse da Samaria, levou o povo daquela cidade à escravidão, levou para os seus países, e eles tomaram conta de Samaria, que o Samaria fazia parte do povo de Deus. Então esse rei Salmaneser, que é assírio, ele invade a Samaria e traz os povos até a Samaria. Então ele vem trazendo os povos de Babilônia, eles vêm trazendo o povo de Ramate, de Ave, o povo de Cuxi, e vem trazendo também o povo de Sefarvaim. São povos morando junto com o povo de Samaria, se contaminou. Só que todos esses povos de Babilônia, de Cuxi, de Ramate, eles adoravam a um Deus específico. E por exemplo, Sefarvaim, as tradições deles, a cultura dele era de sacrificar crianças. Eles sacrificavam criança para adorar a Deus. Para sacrificar, para poder buscar na mente deles, achando que era Deus. Você está entendendo? Então eles levaram esses povos para Samaria. Então eles se misturaram. Então aquela mulher se misturou com aquela religião. Ela se misturou com aquela idolatria. Então quando fala 5 maridos, não se limita a 5 maridos físico, casamento, mas ele está falando dos deuses. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse dos virgens, dos 144 mil, um número simbólico. E esses 144 mil que não se contaminaram com mulheres, que são virgens. O que isso significa? Deus é o nosso noivo, Jesus é o nosso noivo. E na tradição, aquela pessoa que não se prostra para a idolatria,
Aquela pessoa que não se prostra para a imagem, para a feitiçaria, essa pessoa é pura, ela é virgem. Então Deus, a Bíblia está falando os virgens de Deus, os virgens. Aquela mulher, ela adúltera, porque ela tinha 5, ou seja, ela adorava 5 deuses. E posso conjecturar, não afirmar, a Bíblia não dá a legalidade para isso, que ela também já até participou de rituais com o próprio filho. Então, uma mulher que vivia da idolatria, da prostituição. Quando você adora outro Deus, que não é Deus o verdadeiro, você comete prostituição. Prostituição não é só o corpo físico, é quando você se prostra para a imagem, que se prostra para deuses que não são deuses de verdade. Isso é uma prostituição. Agora, quando você serve a um único Deus, o verdadeiro, você se torna puro, virgem, diante da presença de Deus. E aquela mulher estava contaminada. Aquela mulher estava impura. Aquela mulher lá estava numa situação precária. E Jesus aparece para ela. Jesus aparece na vida daquela mulher. Transforma a vida daquela mulher. Ela fala assim, ó, o que está agora não é teu. Ou seja, rapaz, isso é muito forte a Bíblia. O que está com você? Tu tiveste 5. O que está agora não é seu. Ou seja, ela estava servindo ao Deus verdadeiro. Só que ela estava servindo de maneira errada. Aí Jesus diz que a hora vem. E o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque há pessoas que adoram até o nosso Deus, mas adoram a Deus de maneira errada, de maneira equivocada. Ele diz para ela, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em verdade e em espírito, porque Deus é espírito. E como é que nós vamos adorar Ele em espírito? Como é que nós vamos buscar Ele em espírito? Não é uma coisa palpável, é uma coisa espiritual. É na palavra do Senhor. É quando o Espírito dele está na nossa vida, nós somos orientados pela palavra do Senhor. E assim foi na vida daquela mulher. Aquela mulher creu, vivia com 5 maridos. Podemos entender também maridos, relacionamentos. Podemos entender maridos, deuses. Mas ela passou a ter um único Deus. Ela ia até o poço, ela bebia daquela água, mas agora ela passou a beber água da fonte de Deus. Beba essa água, escolha essa água na sua vida. Escolha buscar essa água, que você nunca mais vai ter sede. E quando você experimentar dessa água agora de vida, com a sua família, de vida com as pessoas, dá essa água, ofereça essa água para essas pessoas. Talvez você está aí com sede, talvez você está aí cabisbaixo, talvez você está aí desanimada, porque você ainda não bebeu da água da fonte da vida eterna. E quem é a fonte? A fonte é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome de Jesus.